Superman está cancelado. Oi, eu sou Igor Pinheiro, esse é mais um vídeo do canal do site enlatado.com.br e hoje vou falar do Superman, do James Gunn. I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die! Um dos filmes mais esperados do ano, com certeza. E eu confesso que eu fui com bastante pé atrás para assistir. E apesar de não ter gostado de algumas coisas que eu vou falar aqui também, é um filme que me surpreendeu muito positivamente. É um filme que segue uns padrões super clássicos de herói e já começa bastante agitado também. A cena inicial, inclusive, já apresenta o Superman completamente detonado na neve, machucado, como a gente até viu no trailer do filme. E depois dessa sequência inicial, já emenda em cenas de ações grandiosas. Filme que não demora muito para mostrar o seu potencial, assim, de cara. E que acaba sendo bastante explicativo também. Na primeira meia hora, eu acho que eles falam umas 3 vezes sobre o planeta do Superman que foi destruído e do passado dele. Que é uma história que obviamente volta durante o filme, mas que é super explicada, assim como outros momentos também. Antes de continuar, vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar e compartilhar e ativar o sininho para as notificações e saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. O filme tenta se distanciar, com certo sucesso, mas certo fracasso também, de uma patriotada de Estados Unidos que a gente costuma ver. Inclusive, um amigo meu da crítica, Bruno Carmelo, até ressaltou no vídeo dele que não aparece, se eu não me engano, eles nem mencionam o presidente dos Estados Unidos. E o filme apresenta justamente o Superman no meio de um conflito de guerra, onde a empresa do Lex Luthor, que é um dos grandes vilões do Superman, tem interesse em financiar as armas em um desses países em conflito. E o filme começa justamente com o Superman entrando no meio desse dilema, inclusive sendo criticado por muitas pessoas. E a partir daí essa imagem do Superman começa a ser ferida, e uma das grandes armas usadas pelos vilões contra o Superman nesse filme são as redes sociais, são uma espécie de fake news, que não é bem fake news, que é plantada ali sobre ele. E isso funciona. A imagem do Superman está afetada nesse filme. Superman está cancelado. Então é um filme que tenta falar de política, de jornalismo, de alguma forma, por mais que do jeito mais romantizado e distante possível, para também não ofender o público que é mais distante dessas pautas ou é até mesmo mais conservador. Acho que isso fica claro até em algumas escolhas. Por exemplo, a gente tem novamente, como em muitos outros filmes, os personagens centrais brancos cercados de pessoas não brancas que salvam eles em alguns momentos cruciais, mas que no fim das contas não decidem muita coisa ali no sentido de trama mesmo e não fazem muita coisa com a importância que eles têm dentro dessa história. O David Corenswet é o Superman desse filme. Ele tem um rosto bastante genérico, não lembrava que ele tinha feito Pearl também. Tá bem no papel, não é uma grande surpresa, mas também não chega a ser um péssimo ator. O Nicholas Hoult como Lex Luthor, eu tive a impressão de que ele parece muito mais jovem do que o personagem é. Eu não sei se chega a ser um problema de fato, mas foi uma coisa que até me atrapalhou de alguma forma enquanto eu assistia. E a Rachel Brosnahan no papel da Lois Lane. Tava bem curioso pra ver ela nesse papel, porque eu sou muito fã de Mrs. Maisel, série premiada da Prime Video, que ela é protagonista. E ela tá muito bem, eu acho que não tem como não associar a personagem dela na série, especialmente nos momentos de comédia e nos diálogos mais rápidos que acontecem no filme, mas ela tá muito bem. E é legal o papel da Lois Lane nesse filme, porque envolve muito o papel dela ali como profissional, apesar de ser a namorada do Clark Kent. E uma coisa boa é que já de início ela já sabe que ele é o Superman, ela já namora com ele, os conflitos são outros, tem uma DR bem chata durante o filme ali entre eles dois, mas o fato de não ser um segredo pra ela, o fato deles ser um super-herói, ajuda bastante na trama. Eles já são um casal com o cabelo super pintado de preto desde o começo da história. Eles trabalham juntos, né, no jornal. E uma coisa que eu não compro muito, até voltando a falar do Superman, é ele ser visto como perdedor, atrapalhado nesse ambiente atual, né, que traz redes sociais, que traz uma discussão atual. Não me convenceu muito. Eu comprei até o óculos, né, que faz as pessoas ao redor não entenderem que ele é o Superman, mas essa parte de como ele é visto ali dentro do jornal, profissionalmente, não me ganhou muito. Uma das coisas que mais chama atenção no filme é a direção do James Gunn, né? Conhecido principalmente aí pelos Guardiões da Galáxia, mas que também nos entregou o clássico Seres Rastejantes. E eu acho que foi uma combinação boa, acho que é um respiro para DC, que finalmente está fazendo alguns filmes menos sérios do que costumava fazer, o que eles achavam que eram sérios. Então a gente tem um filme com muito humor, muita piada que não funciona, mas muitas que funcionam. Tem um grupo ali de heróis à parte, liderados pelo Lanterna Verde, bastante caricato, mas que funciona também dentro do filme. Então esse tom da comédia está muito presente também na narrativa. Ao mesmo tempo em que ele constrói a história principal, né, especialmente do Superman, muito relacionado à família
Ele se recupera quando se aproxima dos pais adotivos, né? Ele salva um esquilo no meio de um ataque absurdo no centro da cidade. O filme apela bastante para esses valores universais e humanos, né? A discussão do filme acaba sendo sobre como o Superman aprendeu com a humanidade dos humanos, que junto aos seus superpoderes o tornaram um herói, uma pessoa preocupada em salvar a vida dos humanos. Inclusive tem um momento em que aparece um holograma dos pais biológicos do Superman, e o pai dele é interpretado pelo Bradley Cooper, porque sim. Não sei se é um plano para uma possibilidade de franquia em que ele tenha que ter alguma importância. Inclusive, achei a mãe biológica bastante parecida com a Lady Gaga. Até lembrei de Nasce uma Estrela ali no meio de Superman. Mas enfim, isso aí é conversa para outra hora. E é isso, é nessa narrativa de humanidade que o filme cai em alguns clichês de herói, todo mundo falando muito o que sente, explicando os planos no final, mas que tá no jogo e que eu acho que vai conquistar bastante gente. E queria terminar com alguns elogios. Gosto muito das sequências de ação. Tem uma específica em que a personagem da Lois Lane tá assistindo uma batalha enorme acontecendo ao redor dela e ela não pode ser atingida porque ela tá numa espécie de campo de força, que é muito bonita a cena. Tudo que envolve o universo compacto criado pelo Lex Luthor também é muito legal de assistir, é muito bem feito. É tudo fake, né? O famoso fundo verde. Mas é muito divertido, acho que eles exploram esse ambiente muito bem. As cenas de destruição de cidade, de batalhas, demoram um pouco para acontecer e são até meio contidas, porque tem alguns monstros que estão ali no meio da cidade que parece que não andam muito, não destroem muita coisa ao redor. Tem os humanos que parece que esperam até o último segundo para começar a fugir, sendo que tem um monstro na sua frente. E eles estão, sei lá, lendo jornal, tomando sorvete, mas também é uma cena clássica, né, que a gente costuma ver em quadrinhos de herói, em filmes de desastre, né, mas que acabaram me pegando ali de alguma forma. Não consigo não ser chato em relação a isso sobre esse filme. E no trailer tem o Krypto, né, o cachorro do Superman, e ele é bastante usado no filme. Acho que isso também vai ser muito elogiado e muito aclamado pelo público em geral. Tem umas cenas bem divertidas com ele. Eu acho que forçam muito a barra para empurrar o Krypto ali dentro da narrativa, mas também entendo porque é feito. E na verdade o que me incomoda bastante é ele aparecer de uns tamanhos diferentes e desproporcionais o tempo inteiro, porque o cachorro é digital, né? Mas enfim, cada vez que eu penso mais sobre o Superman, eu acho que o que me incomoda nele são coisas muito mais pessoais do que algo que eu posso falar do filme em si. Acho que vai agradar muita gente, acho que tem essas questões de narrativa clichê e tentar ser meio chapa branca em alguns assuntos mais polêmicos, mas é um filme que me surpreendeu positivamente, é muito divertido. Eu acho que vai fazer muito sucesso, sim. De novo, curta o vídeo, compartilhe, comenta e ativa o sininho para saber quando tiver novidade por aqui. Até a próxima. Tchau.